Da Revolução Francesa, nós temos égalité, fraternité e liberté. Kardec escreve um artigo onde ele inverte e ele fala da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Na época em que Kardec estava aqui entre nós, o pós-revolução industrial da Inglaterra, nós, como seres humanos, adquirimos, através do nosso esforço, o direito à liberdade. As famílias estavam estruturadas de uma forma diferente, certo, gente? E nesse artigo, Kardec comenta o quê? Que nós não recebemos as coisas de graça. Nós recebemos pelo esforço que praticamos. E cabe ao homem que tem a sua consciência buscar praticar mais ainda esse tipo de situação. Ele dizia que o espiritismo só surgiu na Terra depois que todas as ciências já haviam se desenvolvido. E que o espírita tem o dever de se inserir na cultura de seu tempo. E o que é se inserir-se na cultura de seu tempo? É o que nós estamos hoje aqui fazendo. Estudando, né? Nos capacitando para sermos agentes transformadores desse mundo que chega. Ou será que já chegou? É verdade? Olha, depois, lá em A Caminho da Luz, no livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, Emmanuel fala, é um livro que se alguém não leu, leiam, porque é muito bonito, conta a nossa história. A história do planeta Terra, nossas lutas, nossos vacilos, nossas quedas. E lá nesse livro, Emmanuel faz uma referência muito grande a Gandhi, né? Que Gandhi foi enviado aqui na Terra e Gandhi veio vivenciar esse segundo etapa para todos nós, que é a etapa da igualdade. E como foi que ele vivenciou isso aí? Ele nasceu na Índia, onde Emmanuel faz a referência à Índia, a um local onde já passaram espíritos muito elevados, né? Inclusive o primeiro grupo que veio de capela aqui para a Terra e aqui se instalou às margens do Ganges e adentraram as florestas no rio Godavari, eles vinham responsáveis para trazer para nós a educação. Nós estávamos saindo das cavernas, estávamos prontos para dar mais um passo no processo da evolução. E ali eles se localizam. E na Índia, quando você chega, há uma psicosfera diferente. Isso relatos de Emmanuel. Lá na Índia nasce, né, Mohandas Karamchand Gandhi, da casta dos Brahmanes. Depois de Caminho das Índias, eu não preciso mais explicar o que é castas. Eu já pulo essa parte na palestra, tá? Pois é, ali ele nasce e a primeira experiência dele, pequeno ainda, vocês também já sabem o que é um Dalit, né? Havia um Dalit, ele da janela da sua casa observou, já de idade avançada, ao quebrado, tentando levantar a carga de lixo. Ele ficou tão condoído, ele não pensou duas vezes, ele saiu correndo para ajudar o velhinho. Na cabeça dele era isso. E ajudou a empregada a ver, corre para avisar a mãe. A mãe não sabia se batia, se purificava ou se incensava a casa, né? E aí ela fez as três coisas. Foi a primeira experiência dele com a exclusão social. Ele cresce, aos 8 anos fica noivo, casa aos 12, coisa precoce lá. Aos 16 ele vai para Londres, faz faculdade, torna-se advogado, consegue um emprego na África do Sul. Compra o ticket do trem em Londres e quando está lá na primeira classe, tranquilamente, né, adquiriu, o moço do trem passa e pergunta o que aquele negro estava fazendo ali. Ele que nunca havia sido chamado de negro, né, sempre uma posição social superior, ele diz, olha, eu comprei. Comprou aonde? Comprei em Londres. Ah, mas seu lugar não é aqui não. E onde é o meu lugar? É lá no fundo. Não, lá no fundo não, eu comprei aqui. É lá no fundo. Não, lá no fundo eu não vou. Ou você vai para o fundo ou eu te jogo para fora do trem. Ele disse, então me joga. E ele jogou. Entrei em movimento e jogou as malas em cima, né? Ali foi a segunda experiência de exclusão social
de Mohandas Gandhi, né? Olha, gente, agora eu queria, só para a gente ficar um pouco sensibilizado com essa figura maravilhosa, é esse aí, do segundo, o Gandhi, algumas cenas da vida dele, depois eu vou comentar. Pode desligar. Bom, mas qual foi a grande contribuição desse espírito, né? Trabalhar em nós a rinça. A rinça vem a ser o quê? Compaixão amorosa, né? A essência do pensamento da não violência, ele era hindu, acreditava nos preceitos, o qual foi educado desde a infância, mas na África do Sul, quando ele começa o movimento pelos direitos civis, ele vai estudar o Evangelho. E ali no Sermão da Montanha, ele se encontra, porque ele encontra toda a essência daquilo que ele havia se preparado na espiritualidade para pôr em prática. E aí ele busca praticar isso a cada dia, certo? E quando a gente começa a trabalhar isso em nós, Paulo dizia o seguinte: o amor do Cristo constrange. Vocês são espíritas? Todos? Gente, quando nasceram em família espírita ou se tornaram espírita? Bom, aqueles que se tornaram, certo? Quantas vezes ouviram comentários negativos? Ouviram? Não é verdade? É esse constrangimento. Quando a gente passa a viver, a buscar, Kardec dizia que reconhece o espírita pelo esforço que ele faz, né? Por esforço que faz para praticar a rinça, a compaixão amorosa, entender que o outro não pode dar mais que aquilo, e já está de bom tamanho. Que cada um dá o que tem, né? Isso era o que Gandhi tentou nos ensinar, certo? Então, para o mundo, você, com o passar do tempo, você vai vendo o mundo de uma forma diferente, então você vai sendo a pessoa, o quê? Estranha. O Chico Xavier, o quê?
Um estranho, não é verdade? Para os olhos do mundo, ele era um estranho. Madre Teresa era uma estranha, né? Pois, gente, quando nós, por maior que seja a tarefa, por mais simples que seja a tarefa, todos nós trazemos companheiros que vão nos apoiando. Na Índia, para fazer esse trabalho, Gandhi, né, contou com um companheiro, Rabindranath Tagore, poeta, educador, que foi preparando o terreno enquanto Mahatma estava na África do Sul, para quando ele chega. Mahatma quer dizer grande alma, e Mahatma foi o nome que Tagore acrescentou ao nome de Gandhi. E ele chamava-o de Mahatma Gandhi. Um outro grande educador também que viveu na mesma época foi Paramahansa Yogananda, né? Que a gente viu aí sentado comendo junto com Gandhi. Portanto, esses espíritos trabalharam juntos. E hoje em dia a gente vê Divaldo psicografando Tagore e mais recentemente falando em Paramahansa Yogananda. Eu tenho um amigo que ele foi para o Butão e depois para a Índia e conversou, né? Foi levado para conversar com um sábio, vamos dizer um médium, né? Um guru, um estudioso. E ele, quando disse que eu sou do Brasil, ele disse assim para ele, o Brasil é o futuro do mundo na espiritualidade, né? Tem muitos espíritos da Índia que vão reencarnar no Brasil, porque o Brasil tem o papel da educação e a espiritualidade para o mundo. Então, é muito importante, né? Digamos, nós estamos estudando, aprendendo e, acima de tudo, buscando praticar. Não é fácil, né? No caso de Gandhi, qual foi a maior barreira que ele encontrou? Em que lugar vocês acham que ele encontrou a maior barreira para o seu trabalho? Preconceito? É preconceito, mas quem propiciou a barreira? Não. As castas, está relacionado com isso também. Kasturbai, a esposa. É dentro do nosso lar que o nosso trabalho precisa ser iniciado, viu? A gente fica buscando fazer caridade fora, a gente tem que começar a fazer a caridade, a trabalhar dentro do lar. Foi Kasturbai que ensinou a Gandhi o que é não ser violento. Com o quê? Com a resistência dela. Porque ele criou uma metodologia que era o seguinte, ele montou um ashram, que é um centro de estudos, e ali as pessoas moravam, é uma vida comunitária. E todo mundo tinha que lavar os banheiros. E ela disse que não ia. Ela falou, por que eu vou lavar banheiro? Eu não vou lavar banheiro, coisa nenhuma. E ele disse, você vai lavar. E ainda pegou ela pelo braço, você vai lavar o banheiro, todo mundo aqui lava, por que você não lava? Ela olhou para ele e disse, porque isso é coisa de Dalit, é coisa de intocável. E eu não vou fazer, eu sou Brahmani. E ele disse, não, você vai. E ela disse assim, eu te conheço desde menino. Conhecia, né? Noivará aos 8. E ela chegou junto, eu te conheço desde menino. Você não vai fazer isso comigo. Ele parou, mas tão desesperado, porque ele não sabia o que mais fazer com ela, né? Aí ele entendeu o que ele estava impondo a ela, né? Isso é a prática da não violência. Se coloca no lugar dela. E ele disse, eu sinto muito. E ela olhou para ele e disse, eu sinto muito, eu vou lavar os banheiros. Porque ela também entendeu a situação dele, né? E dali, olha, depois Gandhi desenvolveu um estudo que chama Árvore Familiar da Violência. Em toda casa tem uma. Porque nós estamos na Terra, no mundo de provas e expiação, né? Ainda vivendo, passando para o mundo de regeneração, mas em toda casa tem essa árvore. Ela tem um tronco só com 2 galhos. Um galho é a violência física, o outro galho é a violência passiva. A violência passiva é o combustível que detona a violência física, certo? Aí vocês vão dizer, imagina, eu não sou violento, não é? Quem é que é violento aqui? Levanta a mão. Ninguém vai levantar, estou falando à toa. Olha, a gente acha que não é, né? Já ouviram falar de bullying? Né? A gente pratica o bullying quantas vezes durante o dia? Direto, não é verdade? Aqui ninguém manda o outro fazer as coisas. Tipo assim, sabe o que você tem que fazer? Vocês não fazem isso, não é verdade? Vocês não dão palpite na vida dos outros, né? De jeito nenhum. Né? Outra coisa, repressão.
Ah, se você não fizer isso, também não faço. Não vai fazer isso para mim? Também não faço. Isso é repressão. Né? Se vingar, odiar, né? Insultar, ter preconceito, comparar. Ah, por que você não é igual a ele? É porque você não faz igual fulano. Tudo isso é bullying. É a violência psicológica, a violência que vai detonar o quê? A violência física. Né? Então nós somos violentos sim. Sabe por quê? Olha só. Aqui, quem é que se irrita com atraso? É um tipo de violência. Quem é que se irrita quando perde alguma coisa? E fala assim, que burra, que idiota. Não, está se violentando. Porque a gente não é violento só com o outro, não. A gente se violenta também. Né? Quando a gente se rotula. Quem é que... Bom, todo mundo é de Ribeirão Preto? Bom, mas o trânsito aqui é um exemplo, né? Horrível. Pois é, mas devia agradecer. Exercitar a compaixão, exercitar a paciência, né? Mas a gente ainda não está nesse estágio, não é verdade? Ó, Chico Xavier não dizia que uma pessoa era feia, ele dizia desprovido de beleza. Mas é lindo, né? Nós vamos chegar aí, vamos chegar, tá? Porque nós somos lucigênitos, gerados pela luz, e nós vamos chegar. Não precisa ficar, né, apavorado nem nada. Mas olha, gente... você sabe o que mais desgasta a gente? Briga mental. Sabe o que é isso? Briga mental, a gente se desgasta demais e sofre muito. Olha só, eu vou contar um caso para vocês. Um professor, adoro contar a história de professor, dos colegas. Ele ia passar o fim de semana corrigindo prova. E a mulher ia viajar para visitar a mãe que morava em outro estado. Ele só corrigia a prova com a garrafinha de café. Quando ela vai olhar, a garrafa de café estava quebrada. E ela ficou desesperada porque ela tinha que comprar rápido a garrafa. Ela vai no supermercado, compra a garrafa, joga água quente, deixa toda prontinha, né? E fala para ele, olha, a garrafa quebrou, mas está aí uma novinha. E viajou. Só ia voltar na segunda noite. Bom, ele começa o trabalho, no sábado à tarde, a garrafa quebra. Aí ele já começou a ficar irritado. Ele passou o sábado à noite brigando com o gerente do supermercado. Porque ele disse, eu vou chegar lá e ele vai dizer isso. Aí eu vou dizer isso. Porque eu não tenho nota, ele vai dizer isso. Aí eu vou dizer isso. E de repente, ele chega no supermercado no outro dia e já fala assim, cadê o gerente? Aí o moço que atendeu disse assim, um instante só. E saiu. E ele disse, agora vem um, vem outro, depois vem o gerente. Aí se aproximou a pessoa, pois não, eu quero falar com o gerente, eu não quero falar com o assistente, eu sou o gerente. Ele disse, o senhor é o gerente? Sim. O senhor deseja alguma coisa? Olha, minha mulher comprou essa garrafa aqui, essa garrafa está quebrada e o senhor vai ter que me devolver o dinheiro. Ele disse, calma, o senhor fique tranquilo, o senhor pode se dirigir à seção das garrafas e escolher a que o senhor quiser, a que lhe agradar. Ele disse, mas vai alguém comigo? Ele disse, senhor, vai sozinho. Ele foi e disse, deve ter câmera. Né? Aí escolheu, bom, já que ele mandou eu escolher a mais cara. Agora a briga vai ser boa. Quando eu mostrar essa garrafa, ele vai ficar irritado e eu vou dizer tudo aquilo que eu preparei. Aí mostrou a garrafa, aí ele disse, está do seu agrado? Do meu está e do senhor. Não, a nossa empresa está satisfeita desde que o senhor esteja satisfeito. E aí ele disse, bom, eu estou satisfeito. E saiu arrasado. Porque ele lutou tanto, ele brigou tanto, ele gastou tanta energia, né? Bom, chegou em casa, aí, como a gente adora continuar a briga, ele foi brigar. Porque brigou. Porque perdeu tempo e ficou sofrendo até a mulher chegar, né? E ele disse, você não faz ideia do que foi meu final de semana. Primeiro, eu briguei com o gerente. Quando chegou lá, não teve a briga, eu fiquei decepcionado, sofri porque não teve a briga, que eu havia planejado. E aí ela escutando, calada, não dizia nada. E você não vai falar bem? Ela disse, o que eu vou falar, você também não vai gostar. Fala, vai logo, solta. Depois de tudo que aconteceu, não foi nesse supermercado que eu comprei a garrafa. Bom... Olha, gente, André Luiz, tá? Livros Missionários da Luz. O instrutor faz um comentário a nosso respeito, quando diz assim, que nós nos alimentamos diariamente de formas mentais. Exatamente isso. Isso vai consumindo as nossas energias, né?
portanto, nós ficamos o quê? Nós não vivemos só aqui no material. Nós somos espíritos em corpo físico. E a gente esquece. E na medida que a gente esquece, a gente começa a desequilibrar, né? A gente vai perdendo esse equilíbrio e vai entrando nessas sintonias de violência e não percebe isso. Deixa eu contar um caso com Gandhi, do Papa Pio XII. Era 1937. O Gandhi foi convidado para ir ao Vaticano. Mas disseram para ele, vocês viram como ele se vestia, né? E disseram para ele que ele tinha que colocar terno, gravata, sapato e meia. Porque afinal ele ia ver o Papa, né? Era uma coisa muito importante para a vida do Gandhi, ver o Papa, ser recebido pelo Papa. Ele disse, olha, se é para usar esse traje, eu não vou. Ou ele me recebe assim, ou eu não vou. Aí o Gandhi foi desconvidado, né? E lá, no Vaticano, fazendo carreira, havia um brasileiro. E esse brasileiro, quando ficou sabendo da história, ele entrou num processo, numa catarse, assim, uma coisa tão intensa, que ele chegou e disse, eu estou saindo, eu vou abandonar. Mas você vai fazer o quê? Você vai deixar toda a sua carreira aqui no Vaticano? Ele falou, vou. E por quê? Porque eu não estou me sentindo bem aqui. Mas por quê? Pelo que aconteceu com Mahatma Gandhi. Mas o que aconteceu com Mahatma Gandhi? Ele nem veio aqui, não aconteceu nada. Ele disse, não aconteceu? Imagine se Jesus viesse ver o Papa, também não entrava. Olha a reflexão, né? Ele volta para o Brasil e aqui ele torna-se espírita. E todos nós conhecemos, Carlos Pastorinho. Quem é que não conhece? É? Quando a gente quer presentear alguém que não é espírita, o que a gente faz? Compra o livrinho, Minutos de Sabedoria, a gente compra para dar para o colega. Aí fala assim, olha, pode ler, que é um livro assim, é bem, bem tranquilo, e o outro começa a ler, ali começa o processo de doutrinação, né? Graças a Deus. Pois é exatamente isso. Olha, mas Gandhi, ele teve uma premonição, né? É um espírito que já tinha um entendimento, ele teve essa premonição um dia antes de desencarnar, todo dia ele saía para rezar. Certo? E ele fez um trabalho, ele libertou a Índia, mas ele não foi feliz. Não foi feliz porque nós temos o livre-arbítrio, certo? E aí o país se dividiu em dois, hindus e muçulmanos. Os muçulmanos disseram que não ficariam lá, que iriam para o Paquistão, que hoje, né, era território indiano, hoje é dos muçulmanos. E hoje em dia a gente vê aí todo esse radicalismo, né, do lado muçulmano, ali no Paquistão, no Afeganistão. Os caminhos que eles decidiram tomar. E ele, nessa tentativa de união, porque se unisse era um passo para eliminar o sistema de castas. Ele não conseguiu e ele começou a ser muito perseguido pelas outras castas, principalmente por uns que se chamam os soldados, que são os Sikhs, leões. E ele disse, antes de orar, como ele fazia todas as tardes, acompanhados, como a gente viu, pelas duas filhas adotivas que o levavam para rezar, ele disse assim, olha, eu aceitaria de coração a bala de um inimigo para pôr o fim na minha vida. E foi exatamente assim. No dia seguinte, quando ele sai para orar, o jovenzinho se aproxima dele e descarrega o revólver. E ali ele desencarna e as últimas palavras é, ó meu Deus. Né? Bom, gente, como eu disse antes, que nós não estamos sozinhos na tarefa, então para que essa tarefa da igualdade ganhasse um espaço maior, principalmente no Ocidente, né? Alguns espíritos estavam reencarnando no local onde havia uma dificuldade muito grande ainda, muita intransigência, muito ódio, né? Então eu gostaria de iniciar falando de um desses espíritos que nasce no sul dos Estados Unidos, no fim do outro século, netas de escravo. Certo? Mary Jane McLeod. Ainda pequena, ela tinha um sonho, ser professora. Mas era uma coisa absurda, como é que aquela mulher jamais poderia ser professora. Por quê? Porque toda aquela carga de violência, de ódio, de preconceito racial, jamais ela teria essa oportunidade. E os pais, filhos de escravo, sabendo da realidade, nunca disseram não para ela. Filha, continua sonhando, quem sabe, né?
estimulavam essa filha. E um dia surge uma costureira que resolve bancar os estudos. E ela consegue se formar em professora. Aí ela vai feliz da vida, porque ela fala, agora eu vou para uma escola, né? Chega na escola, não consegue. Aí ela estudou, passou no concurso público, disse, agora sim, agora eu vou conseguir uma sala. Conseguiu. Aprovada no concurso público. E quem entrava para fazer aula com ela? Ninguém. Ela se envolve, casa, tem um filho, o marido some no mundo, e fica ela e esse filho. Ela decide mudar para a Flórida, né? Uma região que tinha mais estrangeiros, assim, o preconceito racial era menor, e ali ela sonhava em ser professora. Vai para a Flórida e não consegue. Então, certo dia, fazia limpeza, essas coisas. Certo dia, caminhando com o filho, passando perto de um lixão, ela olhou e viu uma árvore frondosa e 5 caixotes de cebola. Ela não viu a árvore e os 5 caixotes, ela viu a escola dela lá. E ali ela disse, já tem um aluno, que era o filho, falta mais 4. E saiu e conseguiu mais 4 meninas, netas de escravos. Colocou ali e começou a lecionar embaixo daquela árvore, do lado do lixão. E olhando no jornal, um tempinho depois, tinha uma notícia de que o Henry Ford ia participar de um evento. Estava acontecendo as primeiras corridas automobilísticas, né? E ele ia participar em Osmond Beach, e ele ia participar em Daytona Beach, ela morava em Osmond Beach. E ela leu e ligou para o hotel, né? E marcou, agendou com ele um encontro. E quando ela chega no hotel, né? O porteiro, ela se dirige e diz, eu sou Mary Jane McLeod, eu tenho um encontro com o senhor Henry Ford. Aí o porteiro olha para ela, olha bem e diz assim, escuta, negro aqui, só trabalho. Ela disse, não, mas eu tenho um encontro. Ele falou, aqui não, daqui para fora. Ela não perdeu tempo, não. Ela deu a volta, olhou, ele estava no 9º andar. Tem aquelas escadas de incêndio, ela subiu. Pulou a janela e foi bater na porta do quarto dele. Aí, o mordomo abre, olha bem para a cara dela e, pois não, e ela disse, Mary Jane McLeod, tem um encontro com o senhor Henry Ford. Ele olha para ela e diz, como? Ela disse, você ouviu? Ele baixou a voz e disse assim, negra, não se enxerga, não? Ela disse assim, enxergo. E gritou, eu sou Mary Jane McLeod e tenho um encontro com o senhor Henry Ford. Aí o Henry Ford ouviu os gritos e veio. Quando ele para no meio da sala, olhando para aquela mulher, ele que era humanitário, espiritualista, ele ficou encantado. Ele começou a rir e disse, Mary Jane, você é negra? Como é que ela chegou ali? Ele estava encantado com aquilo. Aí ela disse assim, vou te desapontar. Você nunca viu dentinho, nem fundo de olho mais branquinho que o meu. Não sou totalmente. Aí ele caiu na risada, chegou e disse, o que você quer de mim? Lhe fazer um convite especial. E ele disse o quê? Conhecer a minha escola. Olha o convite que ela faz. Aí ele disse, eu vou. E desceram pelo elevador social. E quando foi passando na portaria, ela dá o braço para ele, ergue a cabeça e cumprimenta. Ela levanta a cabeça, né, e cumprimenta o porteiro, que não estava entendendo nada. Desce. O carro que estava aguardando era um carro da Ford, já que ele era o dono da Ford. Último modelo, um coupé. E ela diz, baixa a capota. Antes de ir para a escola, vamos dar uma volta na cidade. Ela podia levar um tiro na cabeça. Aí vão, né? Chega até lá, para no local, desce. Ele muito educado, olha para um lado, olha para o outro. Cadê a escola? Mas não fala. Ele se aproxima, Mary Jane, a escola. Ela diz, a escola. Sim, Mary Jane, estou vendo o lixão, estou vendo a árvore, 5 caixotes de cebola. Ela disse, olha, me perdoa. É porque eu sou uma pessoa que ainda não estou muito, sabe, eu não me ligo muito nos detalhes, não. Na realidade, eu te trouxe aqui pelo seguinte, ó, a escola mesmo está aqui. Aí o que eu quero de você? O seu dinheiro vai tirar ela daqui para colocar ali. Você entendeu? Ele disse, entendi. Foi a primeira de inúmeras que foram construídas, né? E depois, quando ela já estava numa escola onde ela morava, certa noite,
Ela tinha uma mediunidade fantástica. Então, certa noite, ela parou, ela estava estudando, escrevendo, as meninas já todas, né, as que eram órfãs, ficavam ali mesmo com ela, cerca de umas 50 meninas. E ela para e percebeu, vamos ser atacadas. E disse para as meninas, apaguem todas as luzes. Elas apagaram e, de repente, os cavalos. Era clã. Eles vinham todos com aquelas roupas, né? As tochas acesas, eles iam tocar fogo na escola e matar elas todas ali dentro. E aí, ela percebeu, né? E deixou eles entrar no pátio. E o pátio, se acendessem as luzes, ficava como se fosse um palco. E ela disse para as meninas, acendam as luzes e façam o que eu fizer. E saiu na frente, cantando aquelas músicas spirituals. As meninas mais tremiam do que cantavam, mas com o tempo a voz foi saindo e elas foram para frente. E ficou de um lado a clã, com as tochas, e do outro lado ela à frente, ela era uma negra muito bonita, muito alta. E as meninas atrás cantando. Mas foi uma coisa tão linda que de repente eles foram como se fossem... Eles foram dominados moralmente. E aí as tochas foram caindo, eles silenciosamente subiram dos cavalos e saíram do recinto na maior tranquilidade. Né? Essa mulher era de uma coragem fantástica. Quando foi cortada as verbas de subvenção, na Segunda Guerra Mundial, o Roosevelt, né, ela fez a mesma coisa, ligou e agendou. Chegou lá, ela disse, olha, eu sou Mary Jane McLeod e vim aqui dizer para o senhor que o senhor pode cortar as verbas de todas as escolas, mas as minhas o senhor não vai cortar. Ele disse assim, eu queria dizer para a senhora que eu sou presidente dos Estados Unidos e eu vou cortar as verbas de todas as escolas. E ela respondia, ela disse, eu quero dizer para o senhor que eu sou sua eleitora e eu tenho uma grande influência na comunidade afrodescendente. Ele não cortou. As dela não, né? Não cortou. Certa vez ela estava viajando, né? E parou numa cidade fazendo palestras, passou mal, apendicite. Foi parar na mesa de cirurgia. Quando o médico entra, que ele olha, ele diz, uma negra, joga no corredor para morrer. Eu não vou perder tempo. E jogaram no corredor para ela morrer. E ela começou uma conversa com Deus, que ela dizia, eu sei que o Senhor me colocou na América para passar o que estou passando. Né? Isso aqui eu sei que é mais um desafio. E o senhor sabe que eu gosto de desafio. Então eu quero dizer para o senhor o seguinte, o senhor me tira dessa cama, tá? Eu levanto dessa maca e ergo uma escola de medicina. Nunca mais um afrodescendente vai morrer por falta de socorro médico. Foi relaxando, desapareceu a dor. Ela levantou e disse, eu vou embora. E ergueu a faculdade de medicina. A primeira de inúmeras. Né? Esse espírito, né, tempos depois, certo? Chegou a conviver junto, porque havia um outro que tinha reencarnado, muito interessante, precoce. Já desde cedo foi ensinado a praticar rinça, a ter compaixão dos afrodescendentes, a ter compaixão dos brancos, da ignorância dos brancos, da intolerância dos irmãos de cor. Né? E ali ele foi trabalhando, foi para a escola, não conseguia ficar na escola, entrava em depressão. Aos 13 anos ele tentou suicídio 2 vezes, volta para a escola. Aos 16 ele já tinha terminado a faculdade. Aos 19 ele já estava fazendo pós-graduação. Né? E nasceu em Atlanta. Em Montgomery havia uma igreja muito conhecida da Avenida Dexter. E lá tinha um pastor que começou um trabalho nos Estados Unidos que irritava profundamente a comunidade afrodescendente. Chamava-se Vernon Jones. O que o Vernon Jones fazia? Boicote. Ele boicotava tudo, né? Porque era o seguinte, tinha lugar para negro, lugar para branco, ônibus. O negro podia sentar desde que tivesse branco e tinha que sentar nos últimos lugares. E assim era uma vida muito sacrificada, muito difícil, de muito ódio, muita intolerância. E o Vernon Jones praticava esses boicotes. E certa vez ele entrou numa rica lanchonete e pediu uma limonada. E aí o dono da lanchonete estava lá, deu a limonada. Ele bebeu. Aí o dono pegou e quebrou o copo. Ele disse, estou com sede, quero mais uma. Ele deu, quebrou. Depois de 6 copos quebrados, ele disse assim, olha, pela minha sede você vai ter um prejuízo com os seus copos. Aí ele puxou um 38, ele disse, pode ficar tranquilo que eu já estou saindo. E chegou nos ouvidos, né,
responsáveis e resolveram demitir. Vernon Jones saiu andando pelos Estados Unidos, arando a terra, né? Nunca mais conseguiu uma igreja para trabalhar. Mas o trabalho dele era exatamente isso, era arar o solo para as sementes que viriam. E aí, na reunião, ele disse assim, olha, vamos chamar uma pessoa bem novinha, porque não vai dar trabalho. É novinho demais, nunca teve uma igreja que a gente vai formatar do nosso jeito, vai dizer para ele que a gente tem, o que ele tem que fazer. E chamaram, né? Porque um disse assim, eu conheço um. Acabou, olha, está procurando uma igreja, uma família de descendentes de pastores, vai ser um sucesso aqui na comunidade. Aí chamaram Martin Luther King, né? E realmente foi um sucesso porque entrou para a história, porque ele promoveu o maior boicote, inspirado em Mahatma Gandhi, na prática da não violência, ele continuava, né, esse trabalho. E ele, Mahatma Gandhi, ele tinha... Luther King chega... Estados Unidos, Mahatma Gandhi nunca sofreu... Quer dizer, ele desencarnou dessa forma. Mas o Luther King, ele sofreu inúmeros ataques, né? Certa vez foi ferido no peito, né? Quase morreu. Jogavam bomba dentro da casa dele, né? Porque aquela história, o amor do Cristo constrange, certo? E aí, gente, ele continuou isso. E ele dizia o seguinte, quando nós nos colocamos numa postura submissa, certo? Só voltando aqui no Emmanuel, que eu lembrei agora, Emmanuel dizia assim, que o nosso comportamento não pode ser diante do uma pessoa superior a nós, a gente não pode agir como um cordeiro. E diante de uma pessoa inferior, a gente não pode agir como um leão, porque a nossa tendência é essa. Quando a pessoa é inferior, a gente humilha. E quando a pessoa é superior, a gente bajula, né? Então, o Luther King, ele tinha profundos estudos sobre esse aspecto, ele dizia o seguinte, que quando nós nos colocamos nessa posição da submissão, é o nosso suicídio moral. Quando nós nos colocamos na condição de humilhar o outro, né? Olha, quem sobreviver, vai viver como? Com rancor e com ódio no coração, certo? E quem provoca toda a dor, está dentro de um processo de desequilíbrio profundo e a gente sabe, um processo de obsessão. E essa obsessão vai pegar quem? Os dois, não é verdade? Por exemplo, quando a gente passa por uma situação difícil, um acidente de carro, as pessoas do Haiti, que perderam suas casas, do tsunami, né, que a gente viu quantas pessoas morrendo, catástrofes naturais, elas nos atingem, mas nós conseguimos sobressair dessas catástrofes. Mas quando nós sofremos um ataque de uma outra pessoa, nós temos uma dificuldade muito grande de superar, porque o nosso sistema emocional aprende, sabe o que é aprender? E vai levar vidas para superar isso aí. Nas reuniões mediúnicas, o que a gente observa? Qual é o tom? Os conflitos que se jogam ali, que se relatam ali, é do quê? Desses ataques, né? De um ser humano para o outro. Portanto, a raiva é uma emoção básica, fundamental a todos nós. É através da raiva que a gente cresce. É através da raiva bem equilibrada. Quem viu o filme O Vento Levou? Ai, que bom. Então eu posso falar da cena. Lembra de uma cena da Tara, quando ela pega a areia e ela diz assim, nunca mais eu passo fome. É essa raiva, entende? Ela bem canalizada, é ela que faz a gente lutar e chegar nos objetivos, né? Agora, é como energia. Bem canalizada, ótimo. Não canalizada, pronto. É um estrago, né? E assim, essa raiva, quando não é bem canalizada, ela se transforma exatamente isso, certo? Então, essa não violência, quando a gente pratica a não violência, a gente chega à reação. Daqui a pouco a gente vai ver o que é não violência mais detalhadamente, né? Eu só queria mostrar agora uma cena, a primeira de cá. Foi o último discurso do Luther King, também premonitório, porque horas depois ele estaria morto. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will.
And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Dizem que foi o discurso mais emocionado que ele fez, né? E cerca de umas 6 horas depois, ele era assassinado. E disseram para ele, né? Não vá, Selma. E ele disse, eu vou, porque é a minha tarefa. E, ele, como ele diz, né? Eu me entrego nas mãos do Senhor. Mas é muito difícil a gente se entregar nas mãos do Senhor, né? E como é difícil. Olha, depois que o mestre esteve entre nós, para a gente entender direitinho o que é a rinça, uns 200 anos depois, uma família saiu da Grécia e mudou para Constantinopla. E todos eles se converteram ao cristianismo, menos uma. Porque a família falava, mas você, qual é a sua dificuldade? Ela dizia, eu não consigo. Olha, eu prefiro continuar fazendo minhas oferendas para Zeus, para Juno, para Minerva, Afrodite. Prefiro ser fiel a meus deuses. Mas esse carpinteiro aí que vocês ficam adorando, isso eu não consigo. É lavadeira. Desceu certo dia para o riacho para lavar roupa. Já tinha molhado toda a roupa dela. Só a roupa do corpo estava seca. E de repente passa alguma coisa correndo no riacho. Ela, curiosíssima, agarra. Ela olha, todo molhado, ela não conseguiu enxergar direito. E para enxergar melhor, ela seca nas vestes. Quando ela olha, ela fica encantada. Era um ícone, era uma imagem de Jesus. E ela ficou encantada, arrebatada, né? E ficou mais encantada quando ela olhou para as vestes e estava estampado o rosto dele lá. O nome dela é Empateia. E a psicologia pegou o nome dessa mulher, empatia, né, para falar dessa qualidade que a gente precisa desenvolver. Certo? Essa qualidade que o Chico... Vocês viram o filme do Chico? No começo do filme ele diz o quê? Eu procuro a paz comigo. Para a gente ter paz, porque nós não sabemos o que é paz, nós pedimos tranquilidade. Né? Emmanuel dizia isso. A gente não sabe fazer a diferença entre paz e tranquilidade. Então, quando nós pedimos a paz, essa paz que nós pedimos não é a paz verdadeira, é a tranquilidade. Certo? A gente ter uma vida tranquila, ter dinheiro no banco, ter a casa, ter o carro, certo? Isso é a tranquilidade. A paz, ela transcende tudo isso. O Chico tinha conta no banco? Casa, carro, então, né? Dessa paz que ele buscava. E nós também, a empatia é exatamente isso. É quando nós nos colocamos no lugar do outro. O que é se colocar no lugar do outro? É entender as razões do outro. Entender não quer dizer concordar. Entendeu? Certa vez, Maria Teresa, correndo para lá e para cá, desesperada, né? Faltava dinheiro, faltava tanta coisa. E tantos ricos na Índia, e um jornalista francês chegou para ela e disse assim, mas a senhora não fica indignada, não? Ela disse, indignada eu fico. E a senhora aceita? Ela disse, não aceito. Então, ela disse, eu entendo. Agora, concordar com ele, jamais. Agora, eu não vou gastar minhas energias reclamando, eu não vou gastar as minhas energias entrando no mesmo nível de pensamento deles, porque eu tenho meu trabalho para fazer. Aí, onde é que a gente entra? Nas brigas mentais, entende? Na sintonia do outro. Aí a gente vai praticando o quê? A violência passiva, certo? Que pode culminar ou não na violência física. Será que pode ou não pode? O que vocês acham? E como, gente? Dá um modelo aí para mim. Se eu falar uma palavrinha, câncer, significa alguma coisa para vocês? Né? A maioria dos casos de câncer, existem estatísticas, vem do quê? Dessa violência passiva que nós praticamos. E vai explodir aonde?
no nosso corpo. Não é verdade? Portanto, olha, Mahatma Gandhi dizia o seguinte, sabe? Eles poderão torturar meu corpo, quebrar meus ossos, até me matar. Então terão meu corpo inerte, mas jamais minha obediência. Sabe? Então, quando a gente busca andar com Cristo, a gente tem que estar mais junto, certo? E voltando só um pouco, ele dizia o seguinte também, que ele praticava o silêncio. Luther King dizia o seguinte, o que me incomoda não é a ação dos maus, mas o silêncio dos bons. E como a gente não sabe o que é silêncio, e para ter tranquilidade, a gente está nessa categoria, a gente se omite, não fala, certo? Agora, o silêncio benéfico do Mahatma era outro. É quando, e por que a gente age assim? Porque a gente está habituado a lidar com o lado racional está sempre competindo, a gente está usando sempre o lado reptiliano, né? Quando a gente deixa de usar o lado da intuição, e os espíritos dizem, se vocês abrissem o canal da intuição, daria mais oportunidade da espiritualidade estar mais junto da gente, trabalhando junto com a gente. Mas a gente não dá essa oportunidade. O espírito, ele sabe, quando ele está perturbado, o que ele faz? Ele já sabe algumas técnicas. Ele se afasta para o canto, pega um livro, faz uma prece e abre ao acaso. Que acaso não existe, ele sabe que a mensagem vem para ele, certo? A gente lê o primeiro parágrafo, para de tanta emoção, porque aquilo toca fundo. Vai para o segundo, a gente para, agradece mais uma vez. Termina o terceiro, a gente fala, isso aqui é a cara da minha sogra. Aí no quarto a gente começa, minha cunhada tinha que ler isso aqui. A gente começa a distribuir toda a mensagem. E por que a gente faz isso? Para fugir da nossa realidade. Aí a gente vai se incomodar com a vida do outro. Vai praticar a violência passiva com o outro. E está praticando a violência física conosco, como dizia Joana de Ângeles. Explodindo nosso corpo com doença. Pois bem, a Terra, os tempos estão chegados. Nós evoluímos, voltando lá no início. Não temos mais desculpas. Conhecemos e muito. Portanto, gente, não é mais hora de julgar. Agora é hora de amar. Não é mais hora de criticar, agora é hora de perdoar. O próximo não. Começa aqui, ó. Depois o outro é a consequência, porque você não vai fazer com o outro se você não fizer com você primeiro, né? Agora é hora da fraternidade, né? Kardec dizia, a fraternidade é a pedra angular da nova ordem social. E quem é que está percebendo isso? O que vocês acham para mim? Quem percebeu isso? Essa geração que está chegando, né? De 3, 4, 5 anos, quando eles nos confrontam, quando a gente está fazendo bobagem, eles dizem assim, isso não é justo, porque eles já sabem que é justiça. E nós tentamos maquiar, né? Para finalizar, o pensamento de um companheiro, né? Paramahansa Yogananda, que diz o seguinte, que nós não somos importantes pelo nosso ego ou pela nossa personalidade. Nós somos importantes, sim, né? Porque, como almas, nós somos partes de Deus. Então, é imprescindível, quando a gente levanta de manhã, lembrar que é parte de Deus e que é um espírito em corpo físico. Terminamos?